E como não, né? Para vocês que estão aqui hoje que não me conhecem, eu acho que a maioria conseguiu acompanhar durante os stories do Instagram, algumas dicas, o meu perfil, conteúdo. Mas eu gostaria muito de começar essa live hoje contando um pouquinho sobre essa mentora que vos fala essa noite. E acho que o meu diferencial desde pequena sempre foi ser muito apaixonada por tudo que eu faço. E o inglês faz parte da minha vida desde que eu tinha 8 anos de idade. Eu comecei a estudar inglês, eu era muito pequenininha. Eu sou de uma cidade pequena, no interior de São Paulo. Então, tô vendo que tem bastante gente aí do mundo inteiro. E aqui em Jaguariúna, onde eu nasci, eu tinha 8 anos quando a primeira escola de inglês inaugurou. E eu me lembro como se fosse hoje de ver o anúncio no jornal da primeira escola e levar para o meu pai. E falar assim, pai, eu gostaria muito de estudar inglês, eu queria muito ver como que é, eu adoro música, eu já gostava muito de música. E meu pai acho que não botou muita fé, né? Mas ele falou, tudo bem, vamos lá fazer uma aula teste para você ver se você gosta. E eu lembro que era no meio do dia, assim, ele saiu do trabalho mais cedo para me levar, eu era pequenininha. E ele ficou esperando, né, até eu sair da aula. E aí eu me lembro que quando eu saí da sala, da minha professora, da sala teste, eu já virei para ele e falei assim, Hi, Daddy, how are you? Acho que ele olhou e pensou assim, nossa, acho que eu vou ter que pagar isso mesmo, né? E desde então eu nunca mais parei de estudar inglês. Porém, eu só me senti segura e confortável para falar inglês em público, fluentemente, quando eu tinha 16 anos. Então, 8 anos da minha vida, eu fiquei basicamente concentrada em um estudo bem tradicional. Gramática, leitura, exercícios escritos. E eu não sentia confiança de falar inglês na frente das pessoas. Eu sempre fui um pouco tímida, pode não parecer, mas eu era uma criança um pouco mais tímida. E muito perfeccionista. Então, eu tinha muito medo de errar. E vocês sabem, né? Sei lá, mais de 30 anos atrás, quando as pessoas erravam, a gente era zoada mesmo, né? As pessoas tiravam sarro, davam risada. E eu tinha muito medo de errar, de falar alguma coisa que não tinha muito senso e as pessoas darem risada de mim. E eu só descobri que eu tinha esse medo quando eu fui fazer aula individual pela primeira vez. Então, eu tive a chance de ter essa oportunidade de ter uma professora particular só para mim. E foi ali que eu fui descobrindo que eu tinha muito conteúdo e que eu conseguia, sim, falar. E que eu só não falava porque eu tinha medo. E isso aconteceu, assim, durante muitos anos, até que eu, né, no começo da minha carreira, da minha vida profissional, eu fiz técnico em eletrônica. E aqui na minha cidade tem várias empresas multinacionais e eu acabei me aplicando para uma vaga como técnica, e trabalhando ali na empresa, eu via que as pessoas sempre me usavam por conta do inglês. Então ia receber um visitante internacional, coloca a Sabrina lá para representar a área, ou de repente, tem aqui um procedimento no computador que está em inglês, vamos usar a Sabrina para traduzir. Então eu fui vendo que o inglês, ele já era um diferencial para mim, porque eu tinha o ensino técnico, e eu falava inglês. E eu já tinha um conteúdo bem legal de inglês. Então, eu comecei a ajudar as pessoas ali. E aí, trabalhando nessa multinacional, eu fazia as aulas de manutenção para manter a minha fluência em inglês com uma professora particular. E aí, infelizmente, chegou um dia que eu fui desligada da empresa. Recebi ali a péssima notícia que eu ia ser desligada da empresa. E era bem no dia da minha aula de inglês. Aí eu fiquei pensando, e agora, né? Acho que eu vou ligar para ela, falar que eu não vou, que eu não posso fazer essa aula, não vou ter mais grana para pagar, mas decidi fazer pessoalmente. Então, fui até lá, como se eu fosse fazer aula normal, já com a mente pensando que eu ia parar o curso, porque eu não tinha grana para pagar. E aí, chegando lá, contei para ela, a gente ficou bem chateada. Nossa, que pena, não vou ter grana, eu fui desligada da empresa e tal. Ela recebeu um telefonema no meio da minha aula, porque ela tinha uma escola de inglês com vários professores que davam aula para ela, para vários grupos. E ela recebeu um telefonema de uma professora que estava doente. E ela tinha um grupo de 5 pessoas logo em seguida da minha aula, de um grupo de iniciantes, e ela não ia conseguir ministrar essa aula porque ela estava no hospital. Aí a minha professora olhou para mim e falou assim, ela teve um insight ali, né? Eu acredito muito em destino, era a minha hora. Ela olhou para mim e falou, você não quer substituir essa aula para mim, não? Aí eu olhei para ela e falei, nossa, mas será que eu dou conta?
Claro, o seu inglês é ótimo, você é muito comunicativa, eu tenho certeza que você vai dar conta, a gente tem uns minutinhos ainda, eu ajudo você a preparar a aula, preparar as atividades. Aí, paramos a nossa aula, e eu tinha 2 horas de aula naquela época, então isso foi metade da hora, nem 1 hora. Eu fiquei 1 hora ali com ela, preparando as atividades, ela ficou me ajudando, ela me acompanhou nessa aula. E ela, na hora que eu entrei ali na sala, que eu vi o rostinho dos alunos, todos adultos, óbvio, mas com aquela sede de aprender, com aquela sede de, nossa, eu preciso desse inglês porque eu vou perder meu trabalho, ou porque a minha família depende disso. E no final da aula, quando eu consegui passar todo o conteúdo e todo mundo entendeu, e a aula foi super dinâmica, todo mundo interagiu muito comigo, eu senti que ali era o meu momento e que eu queria fazer aquilo pro resto da minha vida. Foi onde eu me descobri como professora, eu descobri que tudo aquilo que eu aprendi, eu poderia passar para as pessoas, poderia passar de uma maneira clara, de uma maneira simples e poderia ajudar muitas pessoas a conquistarem aquilo que elas sonhavam. Então, esse foi sempre o meu lema, né? Ajudar as pessoas a conquistarem os seus sonhos. E desde então, foi aí que eu comecei a me especializar. E eu fiz, como vocês podem ver aqui no textinho que eu preparei, eu me graduei em letras, inglês e português. Depois fui fazer algumas certificações internacionais fora do país. Fui para o Canadá, fui para a Inglaterra, fui para os Estados Unidos. Comecei a me especializar na parte de metodologia, de como ensinar o inglês como segunda língua. Fiz certificações de proficiência, todos eles certificados por Cambridge, onde são reconhecidas mundialmente. E foi aí que eu me tornei professora, que é algo que eu amo fazer.